Então, gente, a aula de hoje que a gente vai falar é sobre balanço energético, né? Então, qual a diferença do balanço energético para o ganho de massa muscular e para o emagrecimento, tá? Então, balanço energético é a diferença que existe, então, quanto a gente ingere do quanto a gente gasta, tá? Por isso que é tão importante a gente observar bem direitinho o quanto de calorias que a gente está ingerindo. Se a gente quer ganhar peso, ó, a Liliana tá entrando. Se a gente quer ganhar peso, né, a gente faz um cálculo para balanço energético. Se a gente quer perder peso, a gente faz outro cálculo, né? Então, quando nós ingerimos mais calorias do que a gente tá gastando, a gente vai aumentar de peso. E isso muitas vezes o que acontece é que as pessoas, elas continuam fazendo o mesmo cardápio, só que elas não estão levando em conta qual o balanço energético delas naquele momento, ou seja, quanto que elas estão gastando durante o dia, como que tá o metabolismo delas, como que tá o estilo de vida delas, o quanto que elas estão conseguindo fazer de exercício para realmente poderem ingerir a quantidade de calorias certa. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Então, quando a gente quer calcular um balanço energético, a gente tem que levar algumas variantes em comuns, que são então o peso da pessoa, a idade da pessoa, a altura, qual o fator atividade, ou seja, que tipo de exercício físico que ela tá fazendo, quantas vezes na semana ela tá fazendo aquele exercício físico, como que é a rotina dela de trabalho, para que a gente possa então calcular um balanço energético, certo? Quando a pessoa ela quer emagrecimento físico, nós pegamos esse valor do balanço energético e subtraímos pelos quilos que ela deseja emagrecer. Então, desta forma, ela vai estar ingerindo, então, menos calorias do que ela está gastando. Então, é um cálculo matemático, ela vai emagrecer. Mais tarde eu vou falar a respeito disso, que se é só calorias. Esse é um fator só que a gente está levando em conta para o emagrecimento. Agora, para quem quer ganho de massa muscular, esse cálculo ele é diferente, né? Então, nós calculamos da mesma forma aquele balanço energético, só que a gente não subtrai nenhum valor. Ao contrário, se de repente a pessoa é muito magra e ela quer ganhar bastante volume muscular, ela quer uma hipertrofia, a gente tem que ir colocando de forma gradual mais calorias para ela ingerir. Porque o metabolismo dela é um metabolismo muito acelerado e a gente tem que levar isso em conta, e ela está tendo um gasto energético muito grande, porque o exercício de hipertrofia exige muito mais calorias do que um exercício para emagrecimento. Isso depois a Ellen, num outro momento, pode estar explicando isso, né? Então, a fonte energética, ela é diferente, tá? Como que a gente fez aqui no Virei a Chave? Como que a Nutri fez aqui no Virei a Chave, né? Então, se vocês observarem ali, todas as refeições eu já procurei colocar proteína para vocês, né? Para que vocês conseguissem bater a cota de proteína de vocês, e coloquei também carboidratos distribuídos ao longo do dia. Eu só não coloquei carboidrato à noite, né? Por causa do índice glicêmico e porque, como a maioria das pessoas aqui do grupo quer emagrecimento, a gente não quer que esse excesso de carboidrato ele se transforme em gordura localizada. Esse é o princípio também da gente não misturar duas fontes de amido numa mesma refeição, para a gente não aumentar o índice glicêmico dos alimentos, não aumentar a liberação de insulina e dessa forma a gente não fazer o estoque excessivo de carboidrato como fonte de gordura, porque infelizmente
tudo que é em excesso, ele não se transforma em músculo, ele se transforma em gordura, e gordura localizada que a gente não quer, tá? Então, por isso que a distribuição aqui no Virei a Chave foi dessa forma, né? Tendo amido e proteína e gorduras saudáveis, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Obviamente que a gente pode pegar e adequar de acordo com a rotina de vocês. Ah, eu tô acostumada a fazer jejum intermitente. Ok, não precisa fazer café da manhã. Quando for quebrar esse jejum, o interessante é quebrar principalmente comendo mais proteínas e carboidratos mais complexos, com mais fibras, com mais gordura, certo? Essa é uma boa estratégia para a gente quebrar o jejum intermitente. Como que a gente pode personalizar? Cada um foi calculado o seu déficit calórico. Então, para isso, a gente precisa que vocês coloquem todos os alimentos da forma mais detalhada possível no aplicativo contador de calorias, que é o Fat Secret. Vou dar um exemplo de como que vocês podem dar detalhado, tá? Por exemplo, no café da manhã eu fiz uma receitinha, né? Ou eu fiz, por exemplo, uma crepioca. Em vez de vocês colocarem crepioca que já tem cadastrado lá, não, vocês vão colocar todos os ingredientes que vocês usaram nessa receitinha no aplicativo. Dessa forma, gente, o valor calórico de vocês vai ser mais preciso e a distribuição também dos macros e micronutrientes também vão ser mais precisas, tá? E esse é um fator também diferencial, né? Será que a gente consegue resultados somente contando calorias? Contando calorias, a gente consegue uma diminuição de peso. O problema é que se eu não levar em conta essa distribuição das calorias, talvez eu não vou ter o melhor resultado que eu gostaria, né? Dependendo da forma como eu distribuo as minhas calorias, eu posso estar fornecendo pouca proteína, por exemplo, e bastante carboidrato, e aí em vez de eu estar ou bastante gordura também, então em vez de eu estar ganhando massa muscular, de repente esse meu emagrecimento, por causa da diferença calórica, eu vou estar perdendo o meu músculo e não a minha gordura localizada, tá? Então por isso que o aplicativo, ele serve dessas duas questões. Ele vai estar ajudando vocês a vocês entenderem se vocês estão ingerindo a quantidade de calorias de acordo com os objetivos de vocês e de acordo com o estilo de vida que vocês estão tendo, de acordo com o fator atividade que vocês estão tendo, né? E se vocês estão ingerindo essas calorias de forma qualitativa, certo, gente? Então, por isso que é importante colocar. Como é que eu posso fazer o esquema de redução de danos para quem tá em emagrecimento com o déficit calórico? Então, por exemplo, todo mundo tem direito a X calorias, certo? Se, por exemplo, eu sei que um dia da semana eu vou ter um evento, e aí eu vou ter, ou mais de um dia da semana eu vou ter um evento, então eu faço uma poupança de calorias durante aquela semana, não diminuindo drasticamente essas calorias, certo? E aí, quando eu tiver esse evento, eu não vou trazer tanto prejuízo assim para minha semana de dieta, certo, gente? Então é assim que nós podemos usar o déficit calórico, tá? Tanto para descobrir se a gente tá batendo ali no aplicativo a cota de proteína, se a gente tá batendo a cota de calorias, dá pra gente fazer a redução de danos e dá também pra gente ganhar massa muscular, aumentando gradativamente o volume de calorias. Até porque a gente tem que ver como, por exemplo, para quem tá ganhando massa muscular, a gente tem que ver como que o corpo tá respondendo, se ele tá queimando gordura
ou se ele está estocando esse excesso na forma de gordura, tá? Agora, eu acho que era isso que a gente tinha sobre balanço energético, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, posso responder. Sim, bom, uma das minhas perguntas eu acho que tu já respondeu durante, que é a minha primeira questão, que foi sobre entre o balanço energético no processo de emagrecimento comparado ao processo de ganho de massa muscular. Entre o balanço energético, no dia que eu tiver que sair fora da minha dieta, entre balanço energético e qualidade da alimentação, o que eu escolho? Isso numa exceção, né? A gente sabe que isso são exceções. Tá. Então, claro, o bom sempre vai ser se tu puder fazer boas escolhas, né? Mas aí... eu digo na questão de redução de danos. Na redução de danos, a gente... De danos, óbvio, porque o ideal é tu te manter ali no dieta. Aí então assim, na redução de danos mesmo, é tu tentar comer numa menor quantidade aquelas coisas que tu gosta para tentar reduzir as calorias e fazer a poupança durante a semana. Essa é a circunstância, né? Tanto nos dois casos, tanto no ganho de massa magra quanto no emagrecimento. Sim, quanto no emagrecimento, né? Claro, óbvio que assim, para ganho de massa muscular, como a gente tá aumentando as calorias, a pessoa até de repente nem vai precisar fazer redução de calorias durante a semana. Simplesmente ela tentar, no dia que ela for fazer livre, tentar não comer extrapolando tanto, né? Agora, para emagrecimento, não. Aí, para emagrecimento, a poupança, ela é uma estratégia bem interessante. E no Virei a Chave aqui, como a gente teve um período de festas, a gente teve um período de férias, a gente viu que essa estratégia, ela é super proveitosa. Exatamente, eu até ia ressaltar o planner, né, que a gente estruturou para o Virei a Chave, que ele ajudou muitas meninas, né, nessa questão de redução de danos, porque ali a gente conseguiu anotar tudo direitinho e planejando com antecedência, a gente viu que dá para seguir, né, o plano. Por exemplo, tá? Como é que eu faço a minha redução de danos que eu quero ganho de massa muscular, né? Então, por exemplo, assim, eu vou passar o final de semana inteiro na praia com outras pessoas. Eu não vou estar na minha casa. Então, eu sei que eu vou ter refeições que eu vou ter que sair fora. Então, eu, por exemplo, tento levar algumas coisas que eu como para refeições que são mais refeições individuais. Por exemplo, café da manhã, lanche, essas coisas assim. Eu consigo comer as minhas coisas, comer mais saudável e com menos calorias, e aí eu deixo para dar uma abusada, com moderação, obviamente, nas refeições que eu tenho que fazer com as outras pessoas, para também não ser antissocial, né? Claro, claro. Sim, a gente tem sempre esse cuidado, né, de manter a vida social, porque as pessoas têm família, têm amigos, enfim. E essa estratégia da gente manter a nossa vida social, gente, ela é muito importante, porque a gente não se mantém isolado, né? Não é porque a gente tá numa consultoria, não é porque a gente tá num processo de emagrecimento que a gente vai ficar preso dentro de casa, porque a nossa vida não vai ser presa dentro de casa. A gente tem que ter essa vida social. O que a gente vai aprendendo aos poucos, tanto com o déficit calórico, né, quanto com o balanço energético, quanto com outras estratégias de redução de dano, a gente vai aprendendo a ter uma relação melhor com a comida, quer seja para ganho de massa muscular, quer seja para emagrecimento. Esse, na verdade, é o principal, né? Na verdade, é o equilíbrio. Não é errado e também a gente não existe um alimento vilão, se a gente, claro, não estamos falando aqui de problemas de saúde, né? Mas o que dá errado geralmente é o desequilíbrio, né, dessa alimentação. É o desequilíbrio, por exemplo, de comer doce, de bebida ou de comidas e uma sequência desse desequilíbrio. Isso é que dá o problema, né? Outra coisa bem importante de ressaltar, né? A gente, inclusive,
a gente não incentiva que você se isolem, a gente incentiva que você sigam, né, com os eventos sociais de você. Claro. No final do ano passado, nós fizemos uma confraternização, né? E A Nutri foi, a Natara foi, todo mundo comeu, bebeu. Todo mundo comeu e bebeu e deu tudo certo. Todo mundo conseguiu seguir né, no seu plano. E eu achei até muito interessante aquela confraternização, porque no meio da confraternização existiu trocas, né? Porque todo mundo que estava ali está num processo. Sim. Em momentos diferentes, mas todo mundo estava no processo. Então foi um momento bem legal de troca também de experiência. Claro, óbvio, isso mesmo. E vocês, gurias? As gurias têm mais alguma pergunta? Bom, se as gurias não tiverem, eu vou passando para a próxima questão que eu acho bem interessante de falar. Porque é muito fácil a gente comer carboidrato, né? Quando a gente começa a colocar a alimentação da gente direitinho ali no aplicativo, a gente vê o quanto é fácil a gente ultrapassar as gramas de carboidrato que a gente precisa no dia. E por que é tão difícil bater a meta de proteína, Grazi? Pelo amor de Deus. Isso que eu me considero uma pessoa carnívora, assim, né? Gosto de carne, não tenho nenhuma restrição. Então, é porque assim, o que acontece? Por exemplo, 100 gramas de carne, né? Quer seja de carne vermelha, quer seja de frango, tu não ingere 100 gramas de proteína. Quem dera se fosse, né? E se a gente for analisar pesando, quem tá pesando a sua comida, vê que às vezes essas 100 gramas, ela é um volume bom até, né, de proteína. Só que, por exemplo, 100 gramas de carne é entre 25 a 30 gramas de proteína, dependendo do tipo de carne que tu vai comer. Um ovo, por exemplo, 6 gramas de proteína, né? Então, por isso que geralmente é difícil a gente bater, principalmente se a gente não come proteína em todas as refeições. E claro, quem tá fazendo exercício de força, a gente tem que fazer um cálculo um pouco diferenciado, né? Isso que agora, na verdade, as pesquisas, elas mostram que tu pode ingerir até, para quem faz trabalho de hipertrofia, 3 gramas de proteína por quilo de peso. Eu nem tô calculando isso, porque é bem difícil de bater, né? Então, por isso que às vezes eu sugiro, principalmente para nós mulheres, que com a idade a gente já vai tendo uma perda de massa muscular normal, né? De colágeno por causa da idade, por causa dos hormônios, a gente vai tendo essa perda. Então, geralmente eu sugiro para quem pode, às vezes, fazer uma suplementação para ajudar a bater nessa cota de proteína. Até mesmo às vezes no dia que a pessoa não vai treinar, né? Mas se ela tá ingerindo pouca proteína através da alimentação, então suplementa para não perder essa massa muscular, né? E outra coisa, por que a gente come tanto carboidrato? Se a gente for ver, a maioria dos alimentos tem carboidrato, né? Então assim, mas a gente não tá nem falando do amido em si, né? Se a gente for ver assim, se tu come uma fruta, tem carboidrato, né? Se tu toma um leite, as verduras, os legumes, as fibras todas têm carboidrato. Então quase tudo tem carboidrato, só proteína animal que não tem carboidrato, né? Que tem proteína e gordura. Então por isso que é muito fácil da gente bater. E outra, carboidrato, se a gente for analisar, é um alimento mais prático. Por isso que também faz muito parte da nossa estratégia alimentar, né? Às vezes é muito mais fácil tu comer um pão com alguma coisa ali e não colocar nada de proteína. É verdade, porque normalmente a proteína tu precisa preparar ela, né? Sim. O ovo, tu tem que cozinhar o ovo, tu tem que, sei lá... fazer um omelete ou fazer ovo mexido, alguma coisa assim. Mesma coisa com o frango, com a carne, né? Sim.
Mesmo que assim, por exemplo, não é todo mundo que acorda, por exemplo, com vontade de comer um pão com ovo, ou de comer um pão com atum, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais prática, tu abre a latinha ali e coloca, né? Sim, Mas mesmo assim, não é todo mundo que acorda com essa vontade de comer isso, é né? verdade. E geralmente as pessoas não. A primeira coisa que elas tiram, né? O que eu observo isso, assim, ouvindo a anamnese das minhas clientes. A primeira coisa que elas tiram é proteína. Elas Por não. que elas tiram a proteína? Tipo assim, eu quero diminuir as calorias. Diminui um pouco a proteína, em vez de diminuir o resto. Diminuir a proteína. Mas elas fazem isso de forma consciente. Inconsciente, porque Ah, por causa de não entender a importância dos macronutrientes. Por isso que eu falei, né? Claro, óbvio, a primeira coisa que quando a gente pensa em déficit calórico, a gente pensa nesse cálculo matemático. Digamos, eu ingeria 3.000 calorias, começo a ingerir 1.500, é óbvio que eu vou emagrecer. Eu tô ingerindo bem menos calorias ao dia, né? Só que dependendo da composição das calorias que tu tá ingerindo, vai depender o tipo de emagrecimento que tu vai ter. Se tu vai ter um emagrecimento mantendo mais a tua massa muscular, ou se tu vai ter um emagrecimento pegando mais a tua massa muscular e de repente não perdendo tanta gordura corporal. Claro, aqui a gente está falando a grosso modo, o exercício físico é fundamental também para o tipo de emagrecimento no teu déficit calórico, né? Por isso que eu sempre pergunto o fator atividade e sempre incentivo as pessoas ao exercício físico, principalmente o exercício físico de força, onde tu tem um aumento do volume muscular. Quanto mais músculo tu tem, mais o teu metabolismo fica acelerado. E isso é muito importante para o cálculo do déficit calórico, porque tu vai queimar muito mais, o teu metabolismo vai ficar muito mais acelerado. Um outro fator muito importante que a gente tem que se dar conta é que quando a gente faz déficit calórico, a gente não pode fazer um déficit calórico muito baixo. Por exemplo, eu tenho direito a ingerir 1.500 calorias, 1.300 calorias e eu começo a ingerir 1.000 calorias, tá? No início, gente, vocês vão emagrecer. É que nem eu tô dizendo, é um cálculo matemático, vai emagrecer. O problema é que o nosso organismo, a tendência é sempre procurar um equilíbrio, né? O famoso platô, que todo mundo ouve falar. Então, o teu corpo, ele vai se acostumar com aquelas 1.000 calorias. E aí, daqui a pouco, tu tem que ficar cada vez mais com uma dieta mais hipocalórica, até que tu não consegue mais emagrecer. Certo? Então, não adianta, às vezes, a gente fazer uma alimentação muito hipocalórica. Eu tenho um exemplo até de uma cliente minha que ela pegou e começou comigo esse ano e aí ela falou que estava desesperada, que ela tinha ido para um spa lá em São Paulo, que ela tinha ingerido no período do spa 600 calorias por dia e ela não tinha emagrecido nenhuma grama. Eu aumentei as calorias dela, redistribuí as calorias dela, incentivei ela a fazer exercício físico de força, desinflamei o corpo dela e ela já emagreceu 3 quilos, ingerindo 1.400 calorias. Então, com 600 calorias ela não emagreceu, com 1.400 ela emagreceu. Então, porque essa até era a minha última pergunta que eu tinha separado pra ti, que era o que acontece com o corpo quando tu diminui drasticamente o teu consumo, né, com ingestão calórica. é isso que acontece, gente. Então, assim, ó, às vezes, né, a gente tem que, quando o teu déficit calórico, ele para de dar resultado e a gente não é recomendado baixar as calorias, a gente tem que mudar de estratégia alimentar. A gente tem que dar um choque no metabolismo, nos teus hormônios, para fazer com que volte o teu metabolismo a funcionar
sair do platô. Às vezes essa estratégia, ela não precisa ser uma estratégia muito longa. Ela pode ser uma estratégia de uma semana, de 10 dias, de 15 dias, dependendo da estratégia que é utilizada, né? Mas é importante às vezes mudar a estratégia. Sim, de tempos em tempos a gente tem que mudar. Por isso que no Virei a Chave, vocês têm consulta com a Nutri de 15 em 15 dias, pra gente analisar como que tá indo, né? Claro, assim como no treino a Ellen não muda toda hora a estratégia, às vezes se vocês não estão fazendo bem a estratégia do déficit calórico, a gente vai afinando essa estratégia para vocês irem cada vez mais conseguindo atingir o resultado de vocês com esta estratégia. Exatamente. É a mesma coisa que acontece no treino, né? O treino precisa de uma periodização para as pessoas terem resultado, mas essa periodização só ocorre se as pessoas estiverem colocando em prática a atual, né? Não tem motivo para a gente trocar. Sim, isso Então, mesmo. não tem nenhum padrão para ajustar, né? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo nessa periodização para a gente evoluir para a próxima com segurança e de forma mais eficiente. Mais perguntas? Acho que não, né? Foi muito bem. Gente, consegui gravar aqui. E aí depois, então, a gente vê como é que a gente vai disponibilizar. E depois a gente coloca lá na plataforma. Obrigada, gurias. Muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Beijos. Tchau, tchau. Amanhã tem treino, hein? Se arrumem que amanhã tem treino. Tchau. Vem comigo, hein? Beijo, tchau.